sua Bíblia no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Capítulo de número 2. Quero falar sobre salvação eterna, porque nem tudo está perdido, meus irmãos. Apesar da Bíblia dizer que o mundo inteiro jaz no maligno, peço que você fique de pé mais uma vez. No livro de Gênesis, capítulo 2, o ponto de partida é o versículo 9, depois eu vou pular para o versículo 15. No versículo 9 de Gênesis 2 diz assim: do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boa para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Pula para o versículo 14. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Querido Deus, eu quero te louvar e te bendizer pela leitura da tua palavra. Palavra esta poderosa, rica, abençoadora, e nós aqui estamos mais uma vez para ouvir o Senhor falar aos nossos corações. Eu me coloco nessa brecha como teu arauto, que eu não acrescente nada e não tire nada do que está escrito aqui, mas tudo que eu falar e fizer seja para a honra e glória do nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que todos digam amém. Podem sentar, queridos. Nós vemos, queridos irmãos, que o mundo inteiro está clamando pela paz diante de guerras naquela região do leste europeu, no Oriente Médio e tantos outros lugares mais. Só que na verdade a questão maior não é essa, porque com guerra ou com paz Jesus está voltando. São os sinais do tempo, sinais que essas coisas haveriam de acontecer. E eu entendo que a maior necessidade da humanidade é a salvação eterna. E o grande barato disso tudo é que Deus permite ao homem o livre-arbítrio dele escolher. Aqui nós vemos, a partir do versículo 9, que ele fez brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boa para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem tinha toda a liberdade, mas havia uma condição: de ele não tocar nessas árvores aqui mencionadas. Quando Deus tomou o homem e colocou ali naquele jardim para cultivar e para guardar, no versículo 15 aqui, e deu esta ordem: toda árvore do jardim comerás livremente, tudo. Mas esse mais que é o importante aqui, da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que comeres dela morrerás, certamente morrerás. Interessante que Deus não falou assim: você vai morrer instantaneamente, você vai ser fulminado. Não, ele ia morrer. O que acontece? Todos nós estamos morrendo. Que isso, pastor? É verdade. Eu sempre falei isso aqui na igreja. Quando você chegar em casa, procure lá nos seus guardados uma foto de 10 anos atrás e vai para o espelho. Olha na foto e olha para o espelho. Olha na foto e olha para o espelho. Você vai ver a diferença. Isso começa lá naquela época, quando o homem desobedece, aí entra o pecado, a desobediência, e aí o homem passou a ter todo esse tipo de problema. A morte
alcançou o homem. Até então, o homem ia viver eternamente. Então nós vemos que Satanás escolheu se rebelar, Adão escolheu pecar, nós herdamos o pecado de Adão, e a penalidade do pecado é a morte. Quando nós lemos, depois com calma, você vai ler todo o capítulo 3, quando fala da queda do homem, da desobediência. O desejo de Deus, Pai, era que o homem o amasse, o honrasse, o obedecesse em todas as coisas. Deus queria que o homem buscasse a sua vontade e o seu propósito para a sua vida. Essa era a vontade de Deus. Que o homem confiasse nele e compartilhasse o seu grande amor de sabedoria e poder também, né? Isso teria que ser da parte do homem. E ele receberia a retribuição de Deus, mas o homem escolheu pecar. Aqui Deus fala, nesse versículo 17, está bem claro: não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aí entra Satanás na história para enganar o homem e a mulher. Diz aqui no versículo 4, capítulo 3: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e perceberam que estavam nus, cozeram folha de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela virada do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste a árvore de que ordenei que não comesse? Então disse o homem: a mulher que tu me deste, olha só, empurrando a culpa para o outro. Sempre assim. A mulher que tu me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou, empurrando com a barriga para o outro, ninguém assumindo nada. Então o Senhor Deus disse à serpente: viste que isso fizeste, maldita entre todos os animais domésticos, né? E és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todo dia da tua vida. A serpente não era esse animal que nós ficamos arrepiados quando vemos rastejando. Esse é um animal um bicho muito bonito, mas a partir da maldição passou a ser o que é hoje. Mas a história começa aí da humanidade, da desobediência. Satanás não tinha o poder de obrigar o homem a fazer alguma coisa ou tomar a autoridade dele. Ele ganhou no papo, ganhou na conversa, enganando, distorcendo a palavra que Deus havia dito para que eles não comessem, porque no dia que comessem eles iriam morrer. Então Deus havia dado ao homem livre-arbítrio, com o poder de amar, veio o direito de escolher também. Então, queridos irmãos, nossa vida é centrada em nossos valores. Amamos, nós honramos, nós respeitamos tudo que sentimos ser de valor para nós. A questão não é se vamos adorar, mas o que vamos adorar. E todo mundo, até certo ponto, de uma forma ou de outra, adora. Muitos deuses diferentes, é a critério de cada um. Eu tive o privilégio de muito tempo atrás escolher adorar Deus, o Deus vivo e verdadeiro.
Então nós vemos que Deus criou o homem para o adorar. Ao adorar a Deus, o homem expressaria seu amor, fé, obediência. Não uma servidão humilhante, mas uma obediência repleta de alegria e de confiança. Eu sou da época, quando criança, que Deus para mim era quem lembra do bicho papão? Tudo que nós fazíamos, Deus vai te castigar. O tempo todo eu ouvi essa história. Deus vai te castigar, Deus vai te castigar. Então, a gente tinha medo de Deus. Fomos criados dessa forma. Mas depois que eu cresci, depois que eu me rendi a Cristo, passei a tê-lo como o meu único e suficiente Salvador, eu aprendi que amar a Deus é completamente diferente do que me ensinava antes. E ter temor a Deus não é ficar com medo de Deus. Ter temor a Deus é fazer a sua vontade. É quando nós vemos na igreja, adoramos como fizemos no início do culto, ou mesmo em casa, quando você lembra das canções e adora a Deus, no seu momento devocional, no seu trabalho. Fiz muito isso quando eu trabalhava, trabalhando, assoviando, cantando. Era uma ligação vertical, céu e terra, o tempo todo. E é isso que Deus quer. Então Deus permitiu ao homem fazer a sua escolha de adoração obediente, colocando duas árvores, especiais aqui no jardim, como nós lemos aqui. Uma foi chamada de árvore da vida, a outra árvore foi chamada de árvore de morte. Aí mesmo nesse capítulo 3, no versículo de número 22, diz assim no versículo 22 do capítulo 3: Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. Deus deu esse arbítrio ao homem. Então o homem foi advertido, como nós lemos aqui no livro, nesse mesmo livro, no 2,17, que no dia que ele comer, ele ia morrer. Então o homem foi advertido de que não poderia. Como hoje é a mesma coisa, os mandamentos de Deus são quebrados todos os dias. Coisas abomináveis estão acontecendo nos dias de hoje, aos olhos de Deus, com a permissão de muitos. Essa semana, na França, foi colocado na Constituição o direito do aborto. Não sei se você viu isso, está lá na carta, tem até um carinho que eles deram lá. Muita gente aplaudiu isso. Aborto é um assassinato, querido. É matar o serviço. E Deus não aprova o aborto. Ontem, ao realizar o casamento, eu disse: casamento é algo que Deus criou, não foi uma ideia do homem. Você vai ver mais adiante, quando Deus, pouco anterior, quando Deus criou o homem, ele falou que não era bom que o homem vivesse só, ele ia fazer uma auxiliadora, que ele fosse idôneo, e ali passou da costela do homem, o homem adormeceu e fez a mulher. Eu falei até por ter essa atração de homem com mulher e mulher com homem. A atração de um homem por outro homem, de uma mulher por uma mulher, isso não é de Deus. Isso é abominável aos olhos de Deus. Isso é uma depravação. A Bíblia fala sobre isso. E as pessoas estão aplaudindo essas coisas, estão permitindo que essas coisas, chamando até de família. Isso não é família, querido. Então aquilo que é errado, aquilo que é completamente contrário, está sendo aceito de uma maneira muito fácil, e sendo aprovado por pessoas dotadas de conhecimentos, homens políticos, juízes, e vai por aí afora. Eu quero continuar como um dos pequeninos. Espero que você continue assim também, meu irmão, minha irmã. Você vai ver isso lá em Mateus capítulo 11, versículo 25, quando Jesus faz uma oração, ele diz: graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, por ter ocultado essas coisas aos sábios e entendidos e ter revelado aos pequeninos. Eu quero continuar sendo os pequeninos. Porque os doutores da vida aí
estão embrenhados em tanta coisa ruim. Homens maus. Mas essa história começou lá no Jardim do Éden, como nós vimos aqui. Talvez você diga, e agora? O que se faz? O que fazer então nesse mundo tão tenebroso que é? Tão tenebroso. E eu te digo, Jesus. Então, como eu falei, Adão escolheu pecar. O grande anseio no coração do nosso Pai Celestial é o desejo de estabelecer uma família através da qual o caráter, a autoridade e o poder de seu filho possa ser revelado. Deus fez o primeiro homem e a primeira mulher e lhes disse que fossem os mordomos, os guardiões da terra e a encher-se formando uma família, filhos amorosos que fossem leais a Ele. Pausa aí. Eu tenho falado, conversado com algumas pessoas. Nós temos visto, queridos irmãos, não somente aqui no nosso Brasil, uma inversão de valores. Pessoas não querem mais ter filhos, preferem criar bicho. E ainda chamar um bicho de filho. Come junto com bicho. A casa aí que você vê pessoas com um talher, dando comida ao cachorro e comendo a mesma colher. Minha filha de quatro patas, aí fala o nome lá. Satanás está batendo palma. Essa não foi a ordem. A ordem era que nós fôssemos fecundos, que nós povoássemos a terra, que nós tivéssemos filhos. Claro que no dia de hoje há casos que nós sabemos que não podem. Deus sabe também de todas as coisas. Mas a ordem não foi colocar o cachorro no lugar do ser humano. Você vai no shopping hoje, não sei se você já viu, pessoas com cachorro no shopping. Quem já viu? No shopping. Se entrar um garoto lá maltrapilho, vem lá o segurança, aquele cara que fica de terno preto, manda sair. Você não pode ficar aqui não, vai embora. O ser humano não pode ficar lá no shopping. Que já fica lá pensando que o garoto vai fazer alguma coisa errada ou vai roubar, então eu mando o garoto sair. Mas o cachorro pode. Inversão de valores. Esse é o mundo que nós estamos vivendo, que vai de mal a pior. Essa terra é aquela família que Satanás vem agora, lá no Jardim do Éden. A batalha começou no céu, quando ele é expulso do céu, queria ser mais do que Deus. Agora alcança a nova criação de Deus. Ele busca roubar da primeira família terrestre a herança que lhes foi dada ao homem, não é isso? Tentando para que cometesse o mesmo pecado que causou a queda dele das alturas celestiais, ou seja, orgulho e rebelião. Então aqui nós vemos que Satanás se aproxima deles de uma forma sagaz e linda, uma linda serpente. Ele não pode dominá-los, pois Deus lhe deu a terra, deu ao homem. Então Satanás tem apenas um modo de atraí-los para o seu maléfico propósito, o engano. E agora, queridos irmãos, nós podemos entender por que Jesus chamou Satanás de pai de quê? Pai da mentira. Lá em João 8, versículo 44, você vai ver isso. Então Satanás usou a mentira e confusão para enganar e confundir o entendimento. Hoje é a mesma coisa. Você veja bem, todo dia nós tomamos conhecimento, né? Está no Código Penal chamado 71, estelionato. Pessoa não rouba a pessoa com revólver, ela entra em contato, manda uma mensagem, convence a pessoa que ela vai ganhar mais de sei quanto, a pessoa cresce o olho, hoje eu vou botar meu dinheiro nesse negócio aqui, eu vou ganhar 10% de juros no mês, e bota lá o dinheiro que tem, quando for ver, já era, já foi. E outros detalhes mais que vem acontecendo, por causa do engano, ele ganha no papo, ganha na conversa.
A internet melhorou muito a vida de todos nós, né? A tecnologia, mas Satanás também usa a tecnologia, usando pessoas para enganar. Aquilo que foi feito lá no jardim faz hoje também. E se nós não estivermos atentos, se nós não estivermos precavidos, nós vamos cair também. Então é necessário que estejamos cheios do Espírito Santo, pedindo ajuda a Ele, me ajuda, Ele misericórdia. Não me deixe cair nas ciladas. Tem misericórdia de mim, Senhor. Nossas orações feitas aqui, quando os irmãos trazem os dízimos, as ofertas, sempre no sentido, Senhor, nos proteja, nos guarde do livro do mal, porque a paz que vai ficar em nossas mãos é maior do que aquela que eu estou entregando. Tu me ajude, Deus, para que isso não venha a ser tirado pelo devorador. E as coisas têm acontecido de uma maneira muito sutil. Toda semana nós tomamos conhecimento desses assuntos, né, que têm acontecido. Então Satanás começa a formar seus laços de maldade, como eu falei, do orgulho, do engano, coloca dúvida e faz com que o homem desobedece, e ali ele passa a ter a morte como consequência da sua desobediência. Então nós vemos que Satanás conseguiu que eles duvidassem da palavra de Deus, do amor de Deus, do seu poder e de autoridade. Então a dúvida os conduziu à desobediência, e a desobediência à morte. Lá em livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, fala o quê? O salário do pecado é o quê? É a morte. As consequências. Não morte instantânea, mas é a morte, não tem jeito. Essa morte aqui, esse corpo físico um dia vai voltar para o pó, quer eu queira ou não. Mas tem a segunda morte, essa que é a pior de todas, que você não precisa passar por ela. Para não passar por ela, viver uma vida eterna de sofrimento, é se render a Cristo, é passar tê-lo como seu único e suficiente Salvador. Mas essa primeira morte, a física, todos nós vamos ter que enfrentá-la. O que fazer então, pastor? Jesus Cristo. Alguém já disse no passado que Jesus era a dose mais forte. Sem Jesus não dá, querido. Não tem como. Esse nome vem sendo falado há mais de 2000 anos. Tentaram de todas as formas apagar a memória de Cristo. Mas por mais que eles façam, por mais que persigam a igreja do Senhor, em muitos lugares, em muitos países, a igreja cresce, a igreja está aí, está funcionando. No meio de tantas coisas que têm acontecido, eu sempre digo aqui na igreja, sempre haverá os remanescentes, os fiéis, os verdadeiros, aqueles que não se curvaram a Baal, aqueles que não se corromperam, porque, infelizmente, dentro desse contexto de igreja, de eclesiástica, tem os maus intencionados, tem aqueles que estão aí também usufruindo e fazendo coisa errada em nome de Deus, mas nós não podemos olhar pelos que fazem errado, nós temos que olhar pelo certo. Há muita gente boa, muita gente séria, há irmãos e irmãs sérios em muitos lugares, em muitas igrejas, no nosso país e fora do nosso país, fazendo aquilo que Deus mandou fazer. Então nós temos que entender que Jesus está voltando, os sinais estão aos nossos olhos, diante de situações em termos de catástrofe que tem acontecido em muitos lugares, uns lugares é incêndio, outros lugares é enchente, e vai por aí fora, guerra, está tudo escrito que iria acontecer, mas ainda não é o fim. Eu falei de uma outra mensagem, enquanto a igreja estiver aqui, os nossos pés estiverem nesse mundo, Deus não vai destruir isso, só no dia que Ele levar a sua igreja, só no dia que nós saímos desse mundo, acabou as esperanças, acabou tudo. Mas enquanto estivermos aqui, vamos conviver até com problemas. A enchente, quando vem na casa do crente, do não crente, e muitas coisas acontecem na vida de muita gente. Mas eu quero dizer, Jesus está voltando. Eu queria que você fosse comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Depois dos evangelhos, você vai ver o livro de Mateus, Marcos, Lucas, João, e logo depois vem o livro de Atos dos Apóstolos, depois o livro de João. É o capítulo de número 1.
a partir do versículo 6. Quando fala da ascensão de Jesus, diz assim: então, isso foi logo depois de Jesus ter ressuscitado, mas ele estava ainda com seus discípulos. Então te estavam reunidos e lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaure o reino a Israel? Respondeu: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhe disseram: varão dos Galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Aleluia. Ele vai vir. Está vindo. As oportunidades estão sendo dadas às pessoas. Ou numa pregação como essa, ou alguém manda uma mensagem para você pela internet, né? O mundo está sendo alcançado pela internet. Na minha época de infância, tudo era difícil. A gente tomava conhecimento de certos acontecimentos, assim, de dias, de meses. Hoje, no tempo real, tu toma conhecimento do que está acontecendo lá na Europa, lá na China, é na hora. Então todo mundo está tomando conhecimento de Jesus Cristo. Irmãos nossos estão sendo mortos por falar em Jesus, mas lá estão anunciando Cristo. Estão pagando um preço muito alto, mas lá estão. E a recompensa virá. Virá a recompensa. Se você ainda não fez uma aliança com Cristo, Deus está te dando essa oportunidade hoje. É você falar: eu quero Jesus na minha vida. Eu quero um dia poder dizer: valeu a pena. Como Paulo falou no final da sua carreira: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Nós não vamos levar nada deste mundo, mas podemos partir desse mundo com a salvação garantida. E para isso tem que ser em vida, porque depois da morte segue o quê? O juízo. Não adianta a vela, não adianta a missa, isso não resolve. Tem que ser em vida. É você: eu quero Jesus na minha vida hoje. Eu quero estar com o Senhor na glória. Eu não quero partir desse mundo sem fazer uma aliança com Deus vivo e verdadeiro. Porque um dia, querido, esse dia, ele vai chegar. E vai ser muito triste para aqueles que tiveram a oportunidade e não quiseram. E eu fecho a mensagem lendo o último livro da Bíblia, que é o livro de Apocalipse. Essa palavra Apocalipse quer dizer revelação. O livro de Apocalipse, capítulo de número 20, a partir do versículo 11, fala do juízo de Deus. O apóstolo João, Deus revelou a ele o que haveria de acontecer no futuro. E diz assim, que ele viu: vi grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam,
a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte que eu tinha falado aqui. Segunda morte, o lago de fogo. E se alguém, olha só, isso é muito importante, e se alguém não foi achado escrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. E continuando aqui no 21, vi novo céu, nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então vi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que se assenta no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida, o vencedor dará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto porém, olha só, amado, preste atenção, quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Isso é muito sério. Essa primeira morte é a física, não tem escapatória, todos nós vamos ter que enfrentá-la, mais dia menos dias. Mas essa segunda morte é que é o problema, que é a morte eterna. A morte eterna fala de sofrimento eterno. Qualquer dor que nós sentimos, nós temos que nos livrar daquela dor a qualquer custo. Dor de tudo, até dor de cotovelo, se é que você me entende. Qualquer dor. Agora imagine, aqui fala do lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte, que é sofrimento eterno, e não vai haver escapatória, ninguém vai orar por você, porque a pessoa está doente hoje, nós oramos, como acontecer agora na sexta-feira, o culto de cura divina, nós oramos, Deus opera, Deus cura, ok, tudo bem, mas nessa morte eterna aqui, do lago que arde com fogo e enxofre, não tem escapatória, não tem missa, não tem vela, não tem nada para tirar o sofrimento daquela pessoa. Por isso a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho não é para Deus nos dar casa nova, carro novo, como nos fala por aí. Isso não, está errado. É para nos livrar, como falamos de manhã, da ira vindoura. Ira vindoura é isso. O que aconteceu lá no Jardim do Éden, quando o homem peca, Jesus veio para restaurar aquilo, aquela comunhão que o homem perdeu lá. Jesus restaura essa comunhão, que é o segundo Adão, que a Bíblia fala. E ele veio para isso. Mas para que isso aconteça na nossa vida, o primeiro passo é nós nos rendermos a Ele. Eu quero, Senhor. Eu quero que a partir de hoje o Senhor seja o meu Senhor, o meu Salvador. A Bíblia fala que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós temos um dono e Ele cuida da gente. Então, repito, se tem alguém nessa noite que de repente você estava afastado do caminho, ou de repente você ainda não entendeu, Deus está te dando a chance. Tem uma canção antiga que diz assim: amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Hoje. E aquela frase bem conhecida: não deixe para amanhã, né, Bíblia? O que se pode fazer hoje. É hoje. É você querer. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã na nossa vida, nem daqui a uma semana, mas Deus tem dado a chance a todo mundo. Amém? Eu vou pedir que você fique de pé. Se tiver alguém nessa noite aqui que queira se render a Cristo ou voltar para o aprisco de Deus,
estaria aqui orando. Fica a critério de cada um. É o desejo do seu coração, a questão de escolha. Amém? Cura sua cabeça. Você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Bota sua mão no coração. Bota a mão nas costas dela. Amado Deus, aqui está a Gisele, que veio à frente para se render ao Senhor. Pai querido, eu te peço, a Deus, que a palavra ministrada nessa noite possa ter efeito na sua vida, para tudo sempre, não somente por alguns dias. Que o Espírito Santo tome conta da Gisele, ó Deus, onde quer que ela for, esteja a tua presença sobre ela, guardando a sua vida de todo mal, libertando ela daquilo que não provém de ti, e se houver alguma enfermidade na vida dela também, que ela seja curada, para a honra e glória do nome de Jesus. Coloca a vida da Gisele em tuas mãos, Pai amado, que a partir de hoje ela seja uma nova criatura em Cristo Jesus, que as coisas velhas venham passar, mas a partir de hoje, ó Deus, ela viva em novidade de vida em Cristo Jesus. Como sacerdote, pastor, eu abençoo a vida da Gisele, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, tá, minha filha? Uma salva de palmas para o nosso Senhor Jesus. Deus abençoe, tá?
pela certeza que temos da salvação eterna. Um dia o Senhor voltará e nós estaremos aqui aguardando a tua vinda, Deus. Prepare o nosso coração e não permita que nenhum de nós venha cair para a direita ou para a esquerda, ou muito menos voltarmos para trás, mas que possamos seguir em frente. Eu te peço agora também, leva-nos, o Pai, aos nossos lares, nos conduz a Deus com a tua paz, proteção e segurança, nos concedendo uma noite tranquila, nos dando um sono reparador. Que amanhã seja um novo dia para todos nós. Independente se vamos levantar com o pé direito ou com o pé esquerdo, o que importa é que o Senhor seja o nosso guia, que esteja do nosso lado. E que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo te abençoe, te guarde e te dê a paz. Amém? Boa noite e que Deus vos abençoe rica e abundantemente. Não se esqueça que Deus é bom todo tempo. Amém?